Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do nosso amado e querido Salvador, Jesus Cristo. Nós estamos aqui para mais uma devocional para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nós temos gravado um dia sim, outro não, tá certo? É por isso que você talvez tenha percebido que nós não temos mais publicado todos os dias as nossas devocionais, porque no dia em que eu estou trabalhando, eu tenho chegado um pouco mais tarde, depois das 7 da noite, e tem dificultado essa minha preparação para gravar e compartilhar com você as nossas devocionais. Então, nós temos feito isso sempre nos dias da nossa folga. E nós estamos aqui na nossa devocional de número 82, hoje é 28 de março de 2023, e nós estamos aqui para incentivar você, meu amado irmão, a todos os dias a ter essa comunhão com Deus, através da leitura bíblica, através da meditação das Escrituras, através de uma vida de oração, uma vida de adoração, porque é maravilhoso a gente manter essa comunhão com o Senhor Jesus, tá bom? Então, a nossa devocional de hoje continua no Evangelho de Marcos. Estamos aí quase chegando nos últimos capítulos, do Evangelho de Marcos, capítulo de número 15, dos versículos 40 ao versículo 14 do capítulo 16, tá bom? Então eu vou repetir para que você faça aí a sua leitura e depois você vem aqui, escuta, vê o nosso vídeo, a exposição desse texto, e depois nós vamos orar essa palavra, pedindo que as verdades da palavra de Deus reinem no nosso coração, para que possamos trilhar esse caminho da verdade e andar segundo o Santo Evangelho. Evangelho de Marcos, capítulo 15, dos versículos 40 até o versículo 14 do capítulo 16. Nós vamos continuar aqui narrando os ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus já ressuscitou aqui no capítulo de número 15, é o momento do sepultamento, e depois a gente tem a ressurreição, pós-ressurreição, do Senhor Jesus Cristo, em que ele aparece para algumas mulheres e diz para essas mulheres que digam aos discípulos, aos seus seguidores, que ele está indo a Galileia diante deles, e lá Jesus vai se revelar a eles, o Cristo ressurreto, o Cristo que venceu a morte e que vive e reina para todo sempre. E o que ele falou, ele cumpriu. Ele sempre deixou bem claro para os seus discípulos a missão pela qual ele veio, ele se encarnou. Ele disse aos seus discípulos, ele sempre falava claramente para os seus seguidores, dizendo: é necessário que o Filho do Homem morra, é necessário que o Filho do Homem padeça na mão dos pecadores, porque foi para isso que eu vim, foi para isso que eu fui enviado. E desde o Antigo Testamento nós encontramos o cumprimento de todas as profecias dos profetas, dos homens que anunciaram no Antigo Testamento sobre a vinda do Messias. Todos os tipos e sombras do Antigo Testamento se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. Então, quando ele veio, ele deixou bem claro a sua missão: eu vou padecer, eu vou morrer, é necessário que eu morra. Os discípulos não compreendiam essa palavra, os mestres da lei, os religiosos também não criam no Messias, naquele que iria morrer, naquele que iria ressuscitar. Eles liam a lei todos os sábados nas sinagogas, eles eram mestres da lei, mas não compreenderam o cumprimento das profecias. E toda essa palavra se cumpre. Jesus Cristo morre, mas diz a Escritura que no terceiro dia, no dia do Senhor, o domingo, ele ressuscitou. As mulheres que estavam ali próximo à cruz
olhando aquele momento de sofrimento, aquele momento em que Jesus Cristo foi erguido na cruz ao lado daqueles dois ladrões como malfeitor. Aquelas mulheres, de maneira corajosa, elas não abandonam Jesus Cristo, diferente dos homens, diferente dos discípulos. Aquelas mulheres estão ali olhando, e quando José de Arimateia, que era uma autoridade, um senador, que também cria em Jesus, creu em Jesus, e portanto ele também esperava o reino de Deus, ele vai de maneira ousada, corajosa, e pede permissão a Pilatos que ele retire o corpo de Jesus, porque ele havia preparado um sepulcro novo em uma rocha, e ele pede permissão, e Pilatos certifica que de fato Jesus Cristo está morto, e ele autoriza então José de Arimateia que pegue o corpo de Jesus Cristo e faça o sepultamento. Ali de maneira bem rápida, né? Os outros evangelhos vão dizer que Nicodemos também, que era uma autoridade religiosa, também participou desse momento junto com José de Arimateia, e de maneira bem rápida eles lavam ali, eles fazem aquele processo de embalsamento do corpo de Jesus, acredito até de maneira até mal feita, pela urgência e a necessidade de sepultar rapidamente. Aquelas mulheres, de maneira bem atenta, estão observando todo esse contexto, todos esses acontecimentos. Eles sepultam Jesus, e diz a Escritura que bem cedinho, na madrugada, aquelas mulheres preparam todos os materiais. Certamente elas queriam fazer um trabalho mais bem feito do que o que os homens, do que José e Nicodemos fizeram. E elas vão ali naquela expectativa. Os discípulos estão chorando, é o terceiro dia. Aparentemente parece que de fato Jesus Cristo não vai voltar como ele havia falado. Ele foi apenas um profeta que passou entre nós. Ele foi apenas um bom homem que realizou milagres. Os discípulos estavam incrédulos, duvidosos, sempre foi assim. Os discípulos sempre passaram a maioria do tempo do ministério de Jesus Cristo. Jesus Cristo teve que, em várias ocasiões, tendo que ensiná-los, tendo que repreendê-los por causa da dúvida, da dificuldade que eles tinham de compreender os milagres, de compreender a obra de Cristo. O ministério de Cristo sempre foi assim. De fato, os discípulos, eles só vão ter essa noção bem clara e nítida do Evangelho, de quem Jesus Cristo é, de todos os seus feitos, de toda a sua obra pós-ressurreição. E precisamente naquele início da igreja primitiva, ali em Atos dos Apóstolos, em que eles receberão poder para serem testemunhas de Jesus Cristo. A partir dali, eles começam de fato a colocar em prática tudo o que eles aprenderam com Jesus Cristo durante esse ministério de 3 anos e meio de Jesus. Mas enquanto isso eles não entendiam. E mais uma vez eles estão frustrados, decepcionados, estão tristes, estão trancados, estão com medo, estão chorando. Aquelas mulheres vão até o sepulcro. Quando chega lá, a pedra está removida. E elas entram naquele sepulcro. E o anjo do Senhor está ali. Aquela aparência, aquele aspecto, aquele resplendor celestial. E aquele anjo mensageiro diz: vocês estão procurando Jesus, ele não está aqui, venham ver, o lugar está vazio, ele ressuscitou como ele mesmo havia falado. E agora vão e digam aos nossos irmãos, digam aos seus seguidores que ele está indo para a Galileia a encontrar com eles ali. Olha como é maravilhoso. Essas verdades, Jesus Cristo se revela para aquelas mulheres, quem diria, mulheres que eram desprezadas pela cultura judaica, mulheres que eram colocadas de lado nessa cultura machista judaica, em que as tradições colocavam o homem em destaque e colocavam as mulheres como que um ser desprezível, mas é exatamente para elas que Jesus, em primeiro lugar, se revela, especialmente Maria Madalena, a qual Jesus o libertou de 7 demônios. E aquela mulher, Jesus então se apresenta, o Cristo ressurreto, e se revela para aquelas mulheres pós-ressurreição, e vão e digam para os meus companheiros que eu estou indo, que eles não precisam mais chorar e nem ficarem tristes, porque eu estou vivo, eu ressuscitei. As mulheres vão até lá, eles não creem no testemunho
daquela mulher por causa da incredulidade dos seus corações. E na cultura judaica, dificilmente um judeu daria crédito a um testemunho de uma mulher. Seus corações estavam incrédulos. Logo depois ele se apresenta aos discípulos que estão de caminho a Emaús. Eles também chegam até os discípulos e falam: nós falamos com ele caminhou conosco, ele comeu conosco. Mas os discípulos também estavam incrédulos, com seus corações endurecidos, para crer na ressurreição de Jesus Cristo, para crer que de fato toda a palavra, toda a profecia se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. E finalmente, então, Jesus aparece aos 11 discípulos que ali estão, com poder. Ele atravessa aquelas paredes, aquelas portas que estão trancadas, porque agora ele está num corpo ressurreto, glorificado, e aquelas paredes, aquelas portas físicas não pode deter o corpo ressurreto, imortal, glorioso do Senhor Jesus Cristo. Jesus se apresenta diante deles, repreende, censura a incredulidade, a dureza do coração deles e diz: preguem o evangelho, anuncie o evangelho, anuncie que eu ressuscitei, anuncie a verdade do meu evangelho por todo o mundo, e esses sinais vão seguir a vocês que creem. No meu nome vocês expulsarão demônios, expelirão demônios, curarão os enfermos, vocês serão guardados e protegidos de qualquer ataque de serpente, dos demônios, das potestades. Então preguem, anunciem o meu evangelho, porque eu dou a vocês a autoridade, porque toda a autoridade foi dada a mim. O Senhor Jesus dizendo aos discípulos: nos céus e na terra, pois eu venci a morte, eu ressuscitei e eu vou subir, mas eu enviarei o Espírito Santo e o Espírito Santo estará convosco. A incredulidade muitas vezes nos impede de perceber o agir de Deus na história. A incredulidade nos impede de contemplar a soberania de Deus, o controle de Deus, e perceber que Deus está no controle de todas as coisas. O coração está endurecido. Quantas vezes nós não percebemos o agir de Deus diante de circunstâncias, como os discípulos não conseguiram perceber e ver. Aquelas mulheres, aqueles homens, aqueles discípulos, aqueles primeiros discípulos e mulheres a qual Cristo havia aparecido para eles, era verdadeiro o testemunho deles. E toda a profecia, toda a história apontava para um Cristo ressurreto e não para um Cristo derrotado, para um Cristo apenas que iria morrer. Mas eles não perceberam o agir de Deus na história por causa da incredulidade. Nós temos aí dois grupos de crentes. E sempre existiram esses dois grupos de cristãos, de crentes. Nós temos aqueles que verdadeiramente creem no evangelho, se envolvem no trabalho da igreja, experimentam o agir de Deus na sua vida, na sua história, creem na soberania de Deus, creem nos milagres de Deus. Suas vidas foram transformadas, foram salvas pelo discipulado, pelo evangelismo pessoal, e essas pessoas então pregam, essas pessoas então têm uma vida espiritual altruísta, poderosa, transformada, regenerada. Esses são aqueles que creem. Esses são aqueles que de fato recebem a verdade de Deus, acreditam na verdade do evangelho, porque experimentaram essa transformação. Mas também existem aqueles que estão alheios, aqueles que, apesar de estarem na igreja, mas ainda não experimentaram essa verdade poderosa da ressurreição de Jesus Cristo, do poder do evangelho, do poder transformador, do poder libertador, do poder perdoador do evangelho. Estão na igreja, mas são crentes nominais, ainda não experimentaram essa transformação por causa da incredulidade. Eles leem a Escritura, eles ouvem a palavra, mas essas palavras, essas verdades ainda não são vivas e poderosas na vida prática deles. Essas verdades ainda não são verdades transformadoras, que geram experiências profundas de transformação. São esses dois tipos de pessoas que sempre vamos nos deparar. Sempre vamos encontrar no contexto da igreja pessoas que creem, pessoas que foram transformadas, pessoas que acreditam, pessoas que estão experimentando esse poder transformador. Mas também tem aqueles que não creem, tem aqueles que ainda são incrédulos, tem aqueles que ainda duvidam, que ainda não experimentaram o poder do evangelho nas suas vidas.
Até dizem que creem no Evangelho, mas suas vidas estão focadas no trabalho, no estudo, no entretenimento, nas coisas materiais. As coisas espirituais não têm tanto valor para essas pessoas, para esses crentes nominais, para esses crentes que ainda não compreenderam as riquezas das verdades do Evangelho, não experimentaram, e suas vidas ainda não foram impactadas por essa verdade, pelo poder do Evangelho. E por conta disso, eles não priorizam o Evangelho, eles não priorizam as coisas espirituais, eles não priorizam as riquezas gloriosas do Senhor Jesus. Mas eles priorizam apenas as coisas materiais. A gente ainda tem esse tipo de pessoa. E aí, essas pessoas não veem e não se alegram na salvação e na transformação de vidas. Essas pessoas não compreendem a expansão, o poder do Evangelho, nem nas suas vidas, muito menos na vida dos outros. Essas pessoas não conseguem perceber a grandiosidade, o poder. Quando Jesus Cristo ressuscita, eles preguem o Evangelho. E esse Evangelho vai alcançar multidões. E multidões têm se convertido. O cristianismo é uma das religiões que mais crescem. E olha que tentaram de todas as formas acabar, destruir com o cristianismo. Mas o cristianismo não é uma religião comum como qualquer outra. O cristianismo nos aponta para Cristo Jesus, aquele que funda a igreja, aquele que chama um povo para si mediante a nova aliança, mediante o seu próprio sangue que foi vertido na cruz. E ele diz, as portas do inferno não podem prevalecer contra esse povo. É o meu povo. E aí não há mais judeu, não há mais gentil. É um só povo que foi reconciliado, que foi unido, que foi perdoado, que foi redimido, que foi transformado, que foi selado pelo precioso sangue de Jesus Cristo na cruz e foi confirmado pela ressurreição poderosa do Senhor Jesus. E quando ele subiu, ele disse, eu vou enviar o meu Espírito, e o meu Espírito vai estar com vocês, o meu Espírito Santo vai guiar vocês, vai consolar, vai encorajar, vai fortalecer vocês, e vocês vão caminhar comigo, e eu em breve voltarei, que há muitas moradas, que eu preparei para vocês, o meu povo, os meus eleitos. Essas verdades, a grandeza dessas verdades, irmãos, deve todos os dias transformar o nosso coração, a forma como andamos com Deus, a forma como nós cultuamos. Essas verdades têm que impulsionar no nosso coração anseio, sede, fome pela uma vida espiritual poderosa, vida de oração, de poder, e pregar o Evangelho, anunciar a verdade de Deus. E anunciar essa palavra nos quatro cantos desse mundo, a tempo e a fora de tempo, jamais nos envergonhar dessa verdade. Na passagem de hoje nós vemos José de Arimateia, uma liderança, judaica, que ajudou ali no sepultamento, do Senhor Jesus, está do versículo 42 ao 46, essas mulheres corajosas, como eu já citei, que acompanharam Jesus até o fim, não desistiram, diferente dos homens que todos abandonaram. Aí nós temos o Ministério das Mulheres, de uma forma tão maravilhosa. Essas mulheres foram as primeiras a verem Cristo ressurreto, que coisa tremenda. Elas tiveram esse privilégio. E depois nós temos essas mulheres sendo enviadas para anunciar que Jesus ressuscitou aos discípulos. Mas eles não recebem o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Eles não creem por causa da incredulidade. E depois Jesus aparece a eles. E nessa primeira aparição, Tomé não está, tinha saído. Depois ele aparece uma segunda vez e diz, Tomé, toca, seja crente, Tomé, e não incrédulo. E ali Jesus se apresenta diante deles e Atos vai dizer que lá na Galileia Jesus vai subir, vai ascender ao céu diante dos seus olhos. E os anjos vão descer, vão dizer, por que varões galileus que vocês estão admirados, atônitos? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará. Louvado seja Deus por isso. Devemos ter muito cuidado para que jamais duvidemos da verdade desse evangelho. E devemos proclamar essas verdades, a morte, a ressurreição e o retorno de Jesus Cristo. Sim, esse evangelho que nos mostra essa realidade tem que gerar no nosso coração fervor e santo temor. Aos leitores romanos desse evangelho, eles tinham a opção de crer em Jesus Cristo, na ressurreição de Jesus Cristo e participar dos planos de Deus. Ou eles podiam não crer na ressurreição de Jesus Cristo e ter César como Senhor, ter César como Deus. Eles deveriam então crer na ressurreição de Jesus. Eles deveriam crer
que diferente de César, morreu, mas não tornará a ressuscitar, a não ser no último dia. Mas esse Jesus que pregamos, esse Jesus que andou entre eles, ele disse, eu vou ressuscitar. E ele ressuscitou com provas infalíveis, provas inquestionáveis sobre a sua ressurreição. E eles, os leitores do Evangelho de João Marcos, deveriam crer nisso. Ou então eles deveriam crer, descrer da ressurreição de Jesus Cristo e crer em César, depositando sua esperança no César, depositando suas vidas no César. E eles perderiam aquela oportunidade de crer em Jesus Cristo como único Senhor, ressurreto, para todo sempre. Qual é a nossa escolha? Nós vamos, como esses cristãos estavam diante desse dilema, eles iam crer na ressurreição de Jesus ou eles iam duvidar e iam acreditar nos boatos que surgiram que o corpo de Jesus foi roubado pelos discípulos, e aí eles criaram essa história de que Jesus ressuscitou. Eles iam crer nesses boatos ou eles iam crer no Evangelho? Eles iam crer na aparição de Jesus Cristo, e por mais de 40 dias Jesus está entre eles, Jesus aparece, Jesus toca nele, é um corpo ressurreto, glorioso. Esse mesmo corpo é o que vamos receber na gloriosa vinda do Senhor. Assim também estamos diante desse dilema. Será que nós vamos crer no mundo, naquilo que o mundo prega como dúvida, como incredulidade das verdades do Evangelho? Vamos apostatar do que cremos? Vamos abandonar a nossa fé? Vamos deixar de pregar esse Evangelho? Vamos deixar de anunciar um Cristo vencedor, um Cristo ressurreto? Vamos deixar de anunciar toda a verdade de Deus? Ou vamos crer nesse mundo que duvida, que não crê na ressurreição de Jesus, que não crê que Jesus é o Filho de Deus, que tenta de menosprezar as doutrinas de Jesus Cristo? Que possamos escolher ficar com a palavra, que possamos escolher ficar com as verdades do Evangelho, e aí assim as nossas vidas serão transformadas. Você tem agido de maneira corajosa diante desse mundo, em crer em Jesus Cristo, em anunciar esse Evangelho? Você tem pregado o Evangelho, você crê nessas verdades e você não se envergonha dessas verdades e anuncia e proclama e vive elas? Amém. Que nós possamos então, como igreja, proclamar e jamais nos calar diante dessa verdade. Cristo morreu e ressuscitou e em breve voltará. Você pode dizer isso? Jesus Cristo morreu, ressuscitou e em breve voltará. Então que essas verdades possam gerar santo temor no nosso coração e como igreja anunciemos, proclamemos com toda fidelidade essa palavra e adoremos o Cristo ressurreto que voltará e proclamemos para esse mundo de trevas que Jesus Cristo é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele reina para sempre. E aí vamos combater o falso evangelho, as heresias, e vamos viver então, com muito amor, com fidelidade, entrega total a esse Deus único, digno de ser louvado e adorado para sempre. Vamos orar. Sim, Pai, nós cremos na Tua ressurreição. Sim, Senhor, nós cremos que o Senhor venceu a morte. Sim, Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor apareceu aos seus discípulos, proclamando a verdade do Evangelho. Sim, Senhor, nós cremos que o Senhor voltará. E é essa palavra que vamos anunciar até a nossa morte. E vamos então seguir ao Senhor de todo o nosso coração, sem jamais apostatar, sem jamais nos desviar e nos afastar dessas riquezas, dessas verdades tão maravilhosas, Pai. Muito obrigado, Senhor, por ter nos revelado o Evangelho. Muito obrigado, Jesus, por ter vencido a morte, ter ressuscitado e ter nos dado a promessa da vida eterna. Nós te aguardamos a Tua gloriosa vinda e que esse Evangelho seja pregado, Senhor, a tempo e a fora de tempo, nos quatro cantos desse mundo, que a igreja triunfante continue avançando, sem se acovardar. Sim, Pai, que o Teu nome seja exaltado para sempre, pois o Senhor é digno de toda honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe, meu amado irmão, e que você continue proclamando: Cristo morreu, ressuscitou e em breve voltará. Amém.